O ano era 1912, e o mundo estava maravilhado com a mais incrível obra de engenharia já criada, o RMS Titanic. Chamado de inafundável, o transatlântico prometia luxo e conforto sem igual, um verdadeiro palácio flutuante que cruzaria o Atlântico Norte levando seus passageiros em uma viagem que deveria ser histórica, mas que se tornaria lendária por motivos muito mais sombrios. Cada detalhe do Titanic impressionava. Escadas de mármore, lustres de cristal, suítes suntuosas e corredores iluminados com a mais moderna eletricidade. Passageiros ricos exibiam joias e roupas elegantes, enquanto imigrantes em busca de uma nova vida nos Estados Unidos ocupavam os quartos mais simples, carregando sonhos de prosperidade e esperança. A bordo, famílias, amigos e desconhecidos compartilhavam a ansiedade e a euforia de uma viagem que prometia glamour e aventura. Entre o luxo e o conforto, no entanto, havia sinais sutis de alerta. A pressa em inaugurar a viagem, pequenos relatos de falhas nos equipamentos e a arrogância de acreditar que nada poderia abalar o navio mais moderno da história. Mas ninguém imaginava o destino cruel que aguardava aquela gigante dos mares. O Titanic começou sua travessia do porto de Southampton, sob aplausos e entusiasmo, deixando para trás um mundo que não sabia o que estava prestes a testemunhar. Na ponte de comando, oficiais experientes supervisionavam a rota, ignorando o perigo iminente dos gelados campos de iceberg do Atlântico Norte. À noite a bordo, festas continuavam, a orquestra tocava, e a sensação era de que tudo estava seguro, até que o destino decidiu intervir. O contraste entre luxo e simplicidade, riqueza e pobreza, alegria e pressentimento sombrio, criava uma atmosfera única. O Titanic não era apenas um navio, era um microcosmo da sociedade da época, um espaço onde os sonhos mais audaciosos e os medos mais profundos coexistiam lado a lado. Cada passageiro tinha sua própria história, seu próprio futuro, suas próprias escolhas. Mas naquela noite de abril, todos estariam ligados por um evento que mudaria para sempre suas vidas e que transformaria o Titanic de símbolo de progresso em sinônimo de tragédia. À medida que o navio avançava pelo oceano, o frio cortante e as águas traiçoeiras do norte se aproximavam, silenciosas, invisíveis. Um iceberg flutuava no caminho do Titanic, uma massa gélida que ninguém poderia prever. A grandiosidade do navio, a confiança de seus construtores e a complacência de alguns oficiais criavam um perigo invisível, pronto para explodir em horror. E assim, enquanto a noite avançava, uma colisão inevitável se aproximava, silenciosa, mortal, prestes a transformar o gigante dos mares em uma tumba flutuante de sonhos e vidas. Às 23h40 do dia 14 de abril de 1912, o inevitável aconteceu. Um estrondo ensurdecedor percorreu os corredores do Titanic, quando a lateral do navio colidiu violentamente com o iceberg. O impacto, que inicialmente parecia pequeno, desencadeou uma série de rupturas nos compartimentos à prova d'água, e a água começou a invadir o casco. No convés, passageiros ouviram gritos confusos e passos apressados, mas muitos acreditavam que o incidente não passava de um susto passageiro. A ilusão de segurança durou pouco. Em poucas horas, a tragédia se desdobrou em um espetáculo de horror. O Titanic, considerado inafundável, começou a inclinar-se lentamente. Oficiais e tripulantes tentavam organizar os botes salva-vidas, mas o número insuficiente deles e a falta de treinamento dos passageiros geraram caos. Famílias foram separadas. Pessoas desesperadas corriam pelos corredores, algumas implorando por ajuda, outras tentando proteger seus filhos e entes queridos. O medo tomou conta, misturado à incredulidade. Como poderia um navio tão majestoso, um símbolo da engenhosidade humana, estar sucumbindo às águas geladas do Atlântico? Entre os passageiros, histórias individuais revelavam coragem, covardia e humanidade. Alguns homens permaneceram no convés, dando passagem às mulheres e crianças, enquanto outros tentavam forçar a entrada nos botes. A orquestra continuou a tocar, uma tentativa desesperada de manter a ordem e a calma, transformando a música em um símbolo trágico da negação coletiva da morte iminente. Lá embaixo, nas cabines, famílias se agarravam umas às outras, chorando, rezando, alguns em silêncio, outros gritando até perder a voz.
À medida que o tempo passava, a inclinação do navio aumentava, e o convés tornou-se um cenário de desespero. Pessoas escorregavam, caíam na água, desapareciam entre os gritos e o frio cortante. O pânico era absoluto. E no meio desse caos, pequenos momentos de heroísmo e horror se destacavam. Um casal que se recusava a se separar, um tripulante que sacrificou sua vida para salvar passageiros, crianças que se perderam no tumulto. Cada história era um fragmento do drama humano que se desenrolava, um testemunho da fragilidade da vida diante da força implacável da natureza e do erro humano. O Titanic começou a partir-se, um ruído metálico ecoando pelo convés, enquanto a água invadia cada compartimento. O frio penetrante era mortal. O gelo do Atlântico Norte tornou cada segundo uma luta pela sobrevivência. Alguns passageiros aceitaram seu destino com resignação. Outros lutaram até o último instante. O navio que prometia segurança e luxo agora se transformava em um símbolo de tragédia, enquanto as estrelas do céu pareciam testemunhar silenciosamente a morte que se aproximava. Enquanto o Titanic afundava, histórias começaram a emergir do caos, revelando detalhes que chocariam o mundo e alimentariam lendas por décadas. Sobreviventes relatavam cenas que pareciam saídas de um pesadelo. Passageiros ricos lutando por botes, tripulantes tentando organizar a evacuação, crianças perdidas entre gritos e lágrimas. Mas havia também relatos mais estranhos, quase inacreditáveis. Portas trancadas de cabines que impediram a fuga, passageiros que afirmavam ter visto objetos flutuando com sinais de perturbação sobrenatural e histórias de caixas de valores que desapareceram misteriosamente nas águas gélidas. O desastre do Titanic também revelou falhas humanas e decisões fatídicas. A velocidade excessiva do navio naquela noite gelada, a falta de atenção aos alertas de icebergs e a escassez de botes salva-vidas transformaram a viagem em tragédia. Algumas teorias sugerem negligência. Outras apontam até uma fatalidade inevitável diante da arrogância da humanidade. Mas todos os relatos confirmam uma mesma realidade. Milhares de vidas foram interrompidas abruptamente. Entre os passageiros, alguns sobreviveram por pura sorte, outros pelo heroísmo de desconhecidos. O frio cortante do Atlântico Norte foi tão implacável que mesmo aqueles que conseguiram subir aos botes enfrentaram o risco constante de hipotermia e morte. Além da tragédia óbvia, surgiram mistérios que até hoje intrigam historiadores e curiosos. Havia rumores sobre passageiros importantes que carregavam documentos e objetos de valor, desaparecidos para sempre nas profundezas. Cartas e diários de alguns sobreviventes revelavam segredos de famílias, paixões proibidas e sonhos interrompidos, deixando pistas de vidas que jamais poderiam se completar. A busca pelo Titanic décadas depois revelou um navio quase intacto, no fundo do oceano, com objetos preservados que contavam histórias silenciosas do luxo e da miséria que coexistiam a bordo. Cada cadeira, cada prato, cada objeto encontrado parecia sussurrar os segredos daquelas horas finais, uma lembrança silenciosa da arrogância humana frente à natureza. A história do Titanic também se tornou terreno fértil para teorias e lendas, maldições sobre o navio, sinais sobrenaturais e a ideia de que o navio sabia de sua própria tragédia. Alguns pesquisadores apontam que problemas estruturais, falhas de construção e decisões de comando condenaram a embarcação. Outros acreditam que a combinação de orgulho humano, tecnologia incipiente e a força impiedosa da natureza criou um cenário quase mitológico. Entre as ondas geladas, o Titanic deixou lições profundas sobre humildade, segurança e a fragilidade da vida, misturando realidade e mito em um drama que atravessa gerações. Mesmo após décadas, o nome Titanic evoca não apenas uma tragédia, mas um universo de histórias paralelas, segredos e mistérios. Cada descoberta arqueológica, cada relato sobrevivente, cada objeto recuperado no fundo do oceano adiciona uma camada a esse enigma. A viagem que começou como um símbolo de progresso humano terminou como um alerta eterno. Nem mesmo a maior das criações humanas pode desafiar a natureza ou o destino. Décadas se passaram, mas o Titanic continua fascinando o mundo.
Filmes, livros, documentários e expedições submarinas transformaram a tragédia em um mito global. O navio, agora repousando a quase 4.000 metros de profundidade no Atlântico Norte, é um cemitério silencioso que preserva o luxo perdido e as histórias interrompidas de passageiros e tripulantes. Cada objeto encontrado, uma xícara, uma peça de mobiliário, um sapato infantil, serve como lembrança pungente do que foi e do que poderia ter sido. O fascínio pelo Titanic não se limita à tragédia. É também uma história de heroísmo, amor, covardia e luta pela sobrevivência. Muitos dos que morreram mostraram coragem incomum. Muitos dos que sobreviveram carregaram para sempre marcas físicas e emocionais do que viveram naquela noite. Cada relato de sobrevivente adiciona uma camada humana à narrativa, transformando a história em mais do que uma simples estatística de mortos e feridos. É um drama coletivo, um mosaico de experiências humanas extremas. Além disso, o Titanic mudou para sempre os protocolos de segurança marítima. As normas para botes salva-vidas, comunicação por rádio, vigilância de icebergs e treinamento de tripulação foram reforçadas de maneira irreversível. A tragédia se tornou uma lição histórica sobre arrogância, negligência e a força impiedosa da natureza. Mas mesmo com todos os avanços, o mistério do Titanic permanece intacto. A sensação de que um gigante que parecia indestrutível sucumbiu em poucas horas. A força do destino cria uma tensão que atravessa gerações. O navio e sua história também geraram lendas urbanas e teorias conspiratórias. Desde maldições de passageiros que transportavam objetos valiosos, até rumores de sabotagem e conspirações de negócios. Cada nova descoberta científica ou arqueológica reacende o interesse mundial, mostrando que o Titanic não é apenas um evento histórico, mas um símbolo eterno de drama, tragédia e fascínio. A imagem do navio se partindo no oceano gelado, com passageiros correndo desesperados e a orquestra tocando até o fim, permanece gravada na memória coletiva como um dos maiores épicos humanos. Hoje, o Titanic é mais que um navio. É um mito, uma história de aviso e fascínio que continua a atrair curiosidade e emoção. Ele lembra ao mundo que, por mais que a humanidade se esforce para dominar a natureza, há forças maiores que não podem ser controladas. O que começou como uma viagem gloriosa transformou-se em um símbolo eterno da fragilidade humana, da tragédia e da eterna busca por respostas para os mistérios que a água gelada do Atlântico guarda silenciosamente.